O mundo está repleto de histórias assustadoras de lugares assombrados, onde a linha entre o real e o sobrenatural parece se borrar. De castelos medievais a hospitais abandonados, desde mansões luxuosas até pequenas casas em bairros tranquilos, as assombrações possuem uma presença inconfundível e aterrorizante. Mas o que torna esses lugares tão especiais? Por que algumas almas, aparentemente, se recusam a partir e continuam a atormentar os vivos? Hoje, vamos explorar algumas das assombrações mais famosas e assustadoras do mundo, que fazem os pelos da nuca se arrepiarem. 1. A Casa Winchester, Califórnia, Estados Unidos. A Casa Winchester é uma das mansões mais famosas e misteriosas do mundo. Localizada em San José, Califórnia, a casa foi construída pela viúva Sarah Winchester, esposa do inventor da famosa arma Winchester. Após a morte de seu marido e filha, Sarah ficou obcecada com a ideia de que a família estava sendo perseguida pelas almas das vítimas que haviam sido mortas por sua invenção. Para apaziguar esses espíritos, ela mandou construir a casa de maneira estranha, com escadas que levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes e janelas que não dão vista a nada. Ao longo de 38 anos, a construção foi sendo expandida e dizem que, durante a noite, Sarah Winchester consultava médiuns e espíritos para saber qual seria a próxima parte da mansão a ser construída. Relatos de trabalhadores e visitantes indicam que sons inexplicáveis, como batidas e passos, são comuns dentro da casa, além de avistamentos de figuras misteriosas. Teoria. Muitos acreditam que a Casa Winchester é realmente assombrada pelas almas dos mortos, buscando vingança ou paz. A estrutura labiríntica pode ter sido construída para confundir os espíritos e mantê-los longe da senhora Winchester. O Castelo de Bran, Romênia. O Castelo de Bran, mais conhecido como o Castelo do Drácula, localizado na Romênia, é uma das assombrações mais populares e assustadoras do mundo. Embora o famoso Conde Drácula, personagem de Bram Stoker, seja fictício, a história de Vlad o Empalador, um monarca sanguinário que inspirou o personagem, é bem real. Durante séculos, o castelo foi uma fortaleza medieval e histórias de tortura e mortes cruéis são comuns entre as paredes sombrias. Acredita-se que o espírito de Vlad ainda habite o castelo, com testemunhos de visitantes que relatam uma sensação de pavor enquanto percorrem os corredores de pedra. Teoria. Diz-se que o espírito de Vlad continua assombrando o castelo, atormentando aqueles que se aventuram por suas masmorras. Além disso, as figuras históricas e os cenários de tortura fazem com que o castelo seja uma verdadeira zona de energia negativa, atraindo as almas dos que sofreram ali. A Ilha das Cobras, Brasil. A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é uma das ilhas mais assustadoras do planeta. Com o nome popular de Ilha das Cobras, ela é habitada por uma enorme população de cobras, sendo a mais perigosa a jararaca ilhoa, uma espécie de serpente venenosa que não existe em outro lugar do mundo. Estima-se que haja uma cobra para cada metro quadrado da ilha. A ilha é proibida para turistas, sendo acessível apenas para cientistas que recebem permissão especial. Diversos relatos de pessoas que já tentaram se aproximar da ilha falam de uma sensação de apreensão e desconforto. Alguns afirmam ter visto sombras humanas e até figuras que se moviam pela vegetação, como se a ilha fosse guardada por um espírito protetor ou por almas perdidas. Teoria. A Ilha da Queimada Grande é vista como um lugar amaldiçoado, com as cobras sendo símbolos de espíritos vingativos. A sensação de pavor que invade os visitantes pode ser resultado da energia negativa do lugar, alimentada pelas mortes violentas de marinheiros e exploradores que tentaram invadir a ilha. A Mansão de Monte Cristo, Geórgia, Estados Unidos. Em Monte Cristo, na cidade de Thomasville, Geórgia, encontra-se uma das mansões mais assombradas dos Estados Unidos.
A casa, que data do século XIX, foi construída por um rico proprietário de terras, mas logo se tornou um local de tragédia e mistério. Após a morte do dono, a casa passou por várias mãos e, durante anos, o prédio foi palco de várias mortes violentas. Moradores locais e visitantes relatam que, à noite, vozes e passos podem ser ouvidos ecoando pelos corredores da mansão. Os relatos mais comuns incluem o som de uma mulher chorando e a sensação de uma presença estranha. Alguns até afirmam que a figura de uma mulher fantasmagórica pode ser vista espreitando pelas janelas do segundo andar. Teoria: a presença dos espíritos na mansão de Monte Cristo pode estar relacionada aos acontecimentos trágicos que ocorreram dentro de suas paredes. A energia negativa acumulada ao longo dos anos pode ter levado as almas a ficarem presas ali, criando uma assombração constante. A fazenda Myrtles, Louisiana, Estados Unidos. Localizada na cidade de St. Francisville, Louisiana, a fazenda Myrtles é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Construída em 1796, a fazenda foi palco de várias mortes violentas, incluindo o assassinato de uma mulher chamada Chloe, que supostamente foi morta por envenenamento, após ser pega em um romance com o dono da casa. Alguns acreditam que seu espírito ainda ronda a fazenda buscando vingança. Os visitantes afirmam ver uma figura feminina vestida de verde rondando a casa, especialmente ao redor da famosa árvore da fazenda, e relatam ouvir sons de crianças brincando, embora ninguém esteja lá. Além disso, há uma lenda que fala sobre o espólio de Chloe, que inclui uma marca de mãos fantasmagóricas que aparecem nas janelas da casa. Teoria: o espírito de Chloe, junto com outros espíritos de pessoas que morreram na fazenda, pode ser a razão pelas assombrações frequentes na propriedade. A forte energia negativa da casa, alimentada pelas tragédias do passado, mantém essas almas presas. O Hotel Stanley, Colorado, Estados Unidos. O Hotel Stanley, localizado em Estes Park, Colorado, é mundialmente conhecido por sua ligação com Stephen King, que usou o hotel como inspiração para seu famoso livro O Iluminado. No entanto, o que muitos não sabem é que o hotel também é um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. O fundador do hotel, F.O. Stanley, e sua esposa, Flora, vivem na propriedade e muitos acreditam que seus espíritos ainda habitam os corredores. Os visitantes relatam uma sensação de frio inexplicável, portas que se fecham sozinhas e até avistamentos de figuras misteriosas. Algumas pessoas dizem ter ouvido o som de uma senhora tocando piano à noite, embora o piano nunca tenha sido tocado. Teoria: a presença dos espíritos no Hotel Stanley é atribuída à forte conexão dos fundadores com o hotel e à energia residual que ficou após tantos anos de atividades misteriosas e inexplicáveis no local. Como o hotel foi inspirado em uma lenda sobre o sobrenatural, é possível que os fantasmas de Stanley e Flora nunca tenham deixado o local. O Hospital de Beechworth, Austrália. O Hospital de Beechworth, na Austrália, foi um hospital psiquiátrico ativo até 1995. Com mais de 130 anos de história, o local tem sido palco de várias histórias assustadoras e relatos de assombrações. O hospital foi uma instituição onde muitos pacientes foram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos, como eletrochoques e lobotomia. Testemunhas que visitaram o local após sua desativação afirmam ouvir gritos de dor e ver sombras se movendo pelos corredores. Muitos também relatam ter sido tocados ou empurrados por algo invisível. Um dos relatos mais comuns é o de uma enfermeira fantasmagórica que é vista caminhando pelos corredores, com um semblante triste e vazio. Teoria: o hospital foi um local de intenso sofrimento e abuso, e é possível que as almas dos pacientes que sofreram ali tenham ficado presas no hospital, criando uma forte assombração. A energia negativa do local alimenta os espíritos, criando uma sensação de pavor
e desconforto para quem o visita. Essas assombrações famosas são apenas uma pequena amostra das inúmeras histórias assustadoras que existem ao redor do mundo. O que torna essas histórias tão fascinantes e aterradoras é a dúvida constante. O sobrenatural realmente existe? Ou estamos apenas lidando com explicações que nossa mente não consegue entender? A verdade é que, independentemente de sua origem, essas assombrações continuam a aterrorizar e intrigar aqueles que se atrevem a enfrentar o desconhecido.